E aí galera, tudo bom? Eu sou a Bia e sejam bem-vindos ao Dimensão Pop. Hoje eu vim trazer pra vocês uma crítica de um filme que eu estava muito ansiosa pra ver, porque ele é uma adaptação desse livro aqui, que é o livro A Empregada. Eu esperei um pouquinho pra ler esse livro, porque como eu já sabia que ia lançar o filme, já tava na minha lista de livros que eu gostaria de ler, e eu acabei lendo muito próximo da data de estreia, então tudo que acontece aqui nesse livro estava muito fresco na minha memória, e hoje eu tive a oportunidade de assistir esse filme já, então eu vou contar pra vocês tudo o que eu achei, principalmente comparando com as coisas que acontecem no livro e as maiores diferenças. Já deixando claro que esse vídeo aqui vai ter spoilers, então se você não leu o livro ou não viu o filme, vocês já estão avisados, tá? Antes de eu falar o que eu achei do filme, vamos só recapitular o que acontece ali na história. Então a gente tem a Millie, que é uma moça que ela já foi presa, que ela passou por alguns perrengues aí na vida, e ela precisa urgentemente de um emprego, e aí ela é contratada pela Nina Winchester, que é uma mulher rica, uma mulher toda poderosa ali, com o seu marido, sua vida perfeita, com a sua filhinha, e aí ela tá procurando uma empregada pra ajudar com as tarefas de casa, e ela acaba escolhendo a Millie pra ser essa pessoa, só que vem com uma condição, que é morar na casa deles, e aí a Millie aceita, ela ganha até um quartinho só pra ela, que fica lá no sótão, né, mas aí a gente vê então a Millie se mudando, né, pra casa dos Winchesters, e aí vão acontecendo várias coisas. A Nina, ela dá umas surtadas e fala algumas informações pra Millie que não são 100% corretas, e aí a gente não sabe se a Millie tá ficando maluca, se a Nina tá ficando maluca, e aí também a gente tem a Millie olhando com outros olhos pro Andrew, que é o marido da Nina, que é o patrão dela, né, então assim, muitas coisas vão acontecendo e muitas viravoltas, então você que já leu o livro, já viu o filme, já sabe muito bem o que vai acontecer, então agora vamos às minhas opiniões a respeito dessa obra. A começar pelo diretor, que eu sempre gosto de procurar quem que dirigiu os filmes, pra ver se tem algum padrão, se é alguém já conhecido e tudo mais. E o diretor, ele chama Paul Feig. De nome eu não lembrava dele, mas quando eu fui ver as obras que ele fez, uma delas se destacou, que é o filme Um Simples Favor e Um Outro Simples Favor, que é uma história bem na pegada de A Empregada. Tem algumas diferenças, eu acho que A Empregada é um pouco mais sóbrio, né, na sua história, mas dá pra ver muitas conexões, principalmente visuais ali, das roupas, do ambiente, algumas cenas que você até conecta que tem nesses outros filmes. Então é um diretor que já tá com a sua marca meio registrada em algumas das suas produções. Como eu mencionei, eu li o livro, e antes de eu aprofundar um pouco mais na minha crítica do filme, eu queria muito falar sobre um aspecto do livro que me chama muito a atenção e que no filme foi mantido, que é essa coisa de fazer a mulher sempre parecer a pessoa louca e doida da história. Então eu gosto muito da forma como a autora Freida McFadden, ela pega essa coisa que infelizmente ainda existe, né, essa coisa que surgiu de pensamentos muito machistas e que muitas pessoas, inclusive mulheres, também têm esse pensamento de que a mulher é sempre a doida, sempre vão acreditar no homem no lugar da mulher. Isso me lembrou muito um experimento social, que é muito interessante, eu até vou ler aqui pra vocês, pra não falar nada errado. Esse experimento parte de uma frase e de uma conclusão a partir dessa frase, que é a seguinte: pai e filho sofrem um acidente terrível de carro, alguém chama a ambulância, mas o pai não resiste e morre no local. O filho é socorrido e levado ao hospital às pressas. Ao chegar no hospital, a pessoa mais competente do centro cirúrgico vê o menino e diz: não posso operar esse menino, ele é meu filho. Quando você vê essa frase, automaticamente muitas pessoas, e tipo, é um estudo social mesmo, tem provas disso, de que as pessoas, a última coisa que elas vão pensar é que a pessoa que fala não posso operar é meu filho, é a mãe da pessoa. Eles consideram que, sei lá, o homem não morreu de verdade, o pai tinha um caso com outra mulher, então tinha outro pai. Então, assim, tudo menos o fato de que era a mãe quem estava, a pessoa competente no hospital pra fazer isso. Então, o que isso tem a ver com A Empregada? Eu acho que essa ideologia foi, eu acho que deu start ali na Freida McFadden pra fazer um livro sobre todo mundo vai achar que a mulher é louca. E ok, na história ela realmente tá dando indícios de que ela é, mas é muito mais fácil acreditar que ela é doida do que o marido dela. E no livro eles mostram muito isso, né? Então é muito mais fácil taxar e montar uma pessoa como sendo a pessoa pirada, sendo uma mulher, do que acreditar que o homem é o cara malvado nessa situação toda. Então eu acho que esse é o grande elemento que faz o livro ter sido um sucesso e que agora vai fazer realmente o filme, pra quem não leu, ser um sucesso também. O que eu acho que também é muito interessante, que fez a gente ficar muito preso nessa história, tanto no livro quanto no filme, é essa coisa meio imprevisível do que vai acontecer ao longo da história. Eu não digo nem do plot twist, porque, né, a gente sabe que o plot ali é descobrir que o marido da Nina é o verdadeiro vilão da história. Então, esse sendo o plot é interessante, mas o mais interessante é você ver
o que o cara é capaz de fazer e a gente não saber o que vai acontecer a seguir. Então, tanto quando a gente achava que a Nina realmente era doida, que ela não estava planejando tudo isso, a gente não sabia como ela ia agir com a Millie, se ela ia ser simpática, se ela ia ser maluca, se ela ia ajudar a Millie ou se ela ia demitir a Millie. Então a gente não sabia, era muito imprevisível da parte da Nina. E depois, quando a coisa toda, troca de lugar, a gente não sabe o que o Andrew iria fazer. Então o elemento surpresa e o elemento imprevisibilidade, eu acho que foi o que traz o sucesso, tanto do livro quanto do filme de A Empregada. Agora falando um pouco mais sobre o filme. Eu não sei se por eu ter lido, algumas coisas que eu senti enquanto eu lia, eu não senti no filme. Por exemplo, uma raiva profunda da Nina. Pra mim, a Nina, no livro, dava muita aflição ler tudo que ela fazia com a Millie. Sabendo já como vai ser o final da história, eu acho que eu não passei muito essa aflição. Mas realmente tinha umas horas que você falava, gente, mas o que tá acontecendo, sabe? O elemento surpresa faltou pra mim no filme, porque eu já sabia o que ia acontecer. Mas eu achei que funcionou muito por conta da atuação da Amanda Seyfried. Ela, inclusive, é a melhor coisa desse filme, tá bom? A melhor coisa que rola no filme. A atuação dela tá muito boa. Os outros atores também tão bons, depois eu falo um pouquinho melhor deles. Mas eu acho que ela entrega uma Nina que a gente já sabendo do que ia acontecer, ela tem alguns momentos bem sutis ali de suspiros, de pensamentos, de olhares em que você vê falando, essa mulher aí tá em apuros e ela quer sair disso aí, sabe? Então ficou visível, mas pra quem não conhece a história, vai perceber só assistindo uma segunda vez, sabe? A história toda da personagem, eu achei legal algumas saídas que eles deram, porque no livro a gente vê o ponto de vista da Millie e depois o ponto de vista da Nina. E como é que eles iam trazer isso aleatoriamente no meio da história? E aí eles trouxeram em forma de carta pra filha dela, pra Cissy. Então eu achei que as mudanças narrativas pra encaixar no gênero filme funcionaram pra mim. Outro que merece muitos elogios é o Brandon Sklenar, que é o vilão ali, né, que é o Andrew. A gente só descobre que é vilão no finalzão. Mas ele passa todas as sensações que a gente precisa sentir com esse personagem. Ele é uma pessoa cativante, uma pessoa linda. É uma pessoa que conquista na fofura, da forma como ele age com a Millie, quando a Nina tá surtando. Até com a própria Nina. Então ele consegue vender um personagem mais carismático, mais fofinho, e depois ele consegue vender um vilão bizarro ali também, na hora que ele prende a Millie pela primeira vez, e aí ele fica, mas ainda não vou te liberar ainda, sabe? Tipo, meu Deus do céu, dá uma baita de uma raiva. A cena toda dele arrancando o dente, dele preso ali, foi extremamente aflitiva. Eu amei muito. E até consegue ser um pouco cômica, sabe? Porque na hora que ele tira o dente ali, a galera toda começou a rir no cinema. Dele sorrindo. Trouxe um equilíbrio de atuação muito, muito da hora, assim, dele, da parte dele. E a Sydney Sweeney, apesar das polêmicas que essa mulher tá envolvida, tem que admitir que ela é uma boa atriz. Apesar de eu ter visto muitos vislumbres da Cassie, que é a personagem que ela faz em Euphoria, que foi inclusive uma das que deixou ela mais famosa, né? Eu acho que ela é uma atriz que pende mais pra esse lado meio, sei lá, sou bonitona, né, tenho um corpão e tudo mais, só que aí eu faço a coitada, só que aí às vezes eu sou badass, sabe? Então, assim, ela tem todo um arco ali das personagens que ela acaba pegando, né, não sai muito daquilo, mas ela é uma boa atriz, tenho que admitir, e eu tenho que admitir mais ainda de que ela me entregou uma boa Millie. De tudo que eu li da história da Millie lá no livro, pra mim, como eu já sabia da escalação dos atores, eu li imaginando os próprios atores, e pra mim, assim, ela fez um copia e cola da minha cabeça do que eu imaginei dela como Millie, e funcionou. E na hora também que ela se prova meio psicopata também, eu achei maravilhoso também. Uma das coisas que me incomodou um pouquinho, mas depois eu conversei até com meu marido que não leu o livro, e por ele não ter lido o livro, pra ele não incomodou, então tá tudo certo, porque o filme é um pouco longo. Eu não sei exatamente quantas horas ele tem, eu acho que tem mais de 2 horas e pouco. Tinha muita coisa pra acontecer. E como eu tinha lido o livro é bem parrudão, ele tem muita coisa. E olha que eles enxugaram bastante coisa. Mas eles foram pegando as partes mais importantes, só que ainda assim era muita coisa pra acontecer. E pra mim, o filme pareceu longo, mesmo já conhecendo a história. E agora chegou um momento que eu estava esperando muito pra compartilhar aqui com vocês, que são as maiores diferenças que o filme tem relacionado ao livro. Então a primeira diferença já é logo no comecinho. No livro, pra quem leu, vai lembrar de que a cena começa com alguém sendo entrevistado pela polícia pra falar sobre um acontecimento de uma morte que foi feita lá, que aconteceu, né? Tem um corpo ali
lá no quartinho da empregada, né? Então, no começo, se eu não me engano, a gente não sabe se é a Millie ou se é a Nina, justamente que tá aí que é a pegada da coisa. E a gente não sabe quem morreu também, então pode ser muito bem ela, enfim. A gente só vê o policial falando com alguém que tá tentando se explicar e essa pessoa tá desesperada achando que vai ser presa. Mas o ponto é que não teve isso tudo e eu até entendo, porque eu acho que foi pra fluir narrativamente melhor e também pra manter esse negócio de, quem que é a pessoa, até daria pra fazer, sei lá, o policial falando com alguém como se fosse a câmera e a gente não vê quem era. Mas como mudaram o final, como o começo é conectado com o final, então acho que não faria muito sentido essa cena também. Outra coisa foi, pra manter o ritmo do filme, pra fazer ele um pouco mais, como eu mencionei, enxugado, eles tiraram muitas coisas pequenas que aconteciam, principalmente com a Millie indo buscar a Cici, algumas interações entre elas e tal. Agora, uma que eu senti muito a perda, que eles podiam ter colocado essa cena, viu? Era a cena da pasta de amendoim, que é uma das cenas que no livro, pra mim, é mais chocante. Que, pra quem não lembra, né? Quem lê o livro não lembra, ou pra quem não lê o livro, o que acontece? No livro, a Millie, ela vai fazer um sanduíche de pasta de amendoim pra Cici, e aí a Cici fica desesperada e vai atrás da mãe falando, mãe, ela tá tentando me matar, eu sou alérgica. E aí a Cici fala, a Nina fala, a Cici é alérgica à manteiga de amendoim. Aí a própria Millie fala, mas vocês têm um monte de pote, vocês querem que eu jogue fora? Ela fala, não, vamos manter aí só por precaução. Aí você já fica, por precaução? O que é isso? Sua filha é alérgica, enfim. E aí quando a Millie vai falar com o Andrew fala, não, ela não é alérgica à manteiga de amendoim, não, é coisa da Nina. E aí, quando a gente descobre todo o plot twist lá que rola, a gente descobre que o Andrew mentiu pra ela e que a Cici é sim alérgica à manteiga de amendoim. E ele, inclusive, mantinha os potes lá meio que pra ameaçar a Nina. Bizarra essa cena. Eu acho que seria um adicional interessante ali pro filme. Mas, ok, não teve, não tem o que fazer. Outra coisa que eu senti muito falta nesse filme foi o Enzo. Pra mim, ele apareceu literalmente, em 3 cenas e não foi quase nem um pouco relevante. Tá, ele ajudou a Nina a fugir e tal, mas assim, foi só citado aquilo. No livro também, de novo, eu entendo que é, pra manter um fluxo narrativo, pra não ter que acrescentar mais uma história, mais um personagem. Mas assim, no livro ele fala direto pra Millie sobre perigo, ele fala perigo em italiano, queria ouvir ele falando perigo em italiano, enfim. Então ele fala perigo pra ela toda hora, tenta ajudar ela. Ele ajuda muito a Nina, a gente só vê um momento dele conversando com ela ali no flashback, né, dela. Então eu senti um pouco de falta do Enzo, pra mim ele foi meio whatever ali na história, sabe? Outra coisa que me incomodou um pouquinho, mas não sei se é porque eu sou muito preciosista ali com o livro, pra mim a mãe do Andrew aparecendo na história, porque no livro ela só é citada e eles falam sobre algumas coisas, algumas manias ali que ela tem. Só que ela aparecendo ali, eu acho que trouxe um pouco meio que um spoilerzinho do que ia acontecer no final ali, de que ela fazia as mesmas coisas com o filho, né? Ao que dá a entender. Eu não sei se soou como um presságiozinho ali, sabe? Não precisava ter introduzido ela, mas eu até entendi, meio que pra mostrar a dinâmica, principalmente da Nina com ela, enfim. Mas eu senti que talvez tenha estragado, dando um spoilerzinho ali do final. Inclusive, se você também achou que isso daí pode ter sido um spoiler ou alguma coisa assim, deixa aqui nos comentários e já aproveita e me segue aqui no canal, se inscreva aqui, liga o sininho de notificação e indica pros seus amigos, porque eu falo muito sobre filmes, séries, estreias, então já sabe. Outra coisa que pra mim foi bem interessante é ver esse contraste do livro com o filme. Quando eu li o livro, e muito porque estava no ponto de vista da Millie, eu tinha uma raiva da Cici, ela me passava coisas muito assim, gente, que menina pirralha, chata pra caramba. E aí quando você lê a parte da Nina, você entende um pouco da história, mas eu amei o que fizeram com a Cici do filme. Você tem mais empatia por ela e ela até quase como um sinal de alerta pra Millie, sabe? Brincando naquela casinha de bonecas, que é uma coisa que não tem no livro. Então eu gostei muito ali da Cici versão filme. Eu acho que ela conseguiu trazer esse negócio, tipo, não gosto de você, mas é pelo seu próprio bem, sabe? Tipo, que eu não quero você aqui nessa casa. Então eu achei boas escolhas ali pra personagem. Também achei, né, como eu já mencionei, a parte do Enzo não aparecendo muito, toda a parte mesmo da Nina foi bem enxugada. Apesar de que eles acrescentaram coisas que não tem no livro, por exemplo, a gente não sabia quem era o pai da Cici, e no filme eles colocam como ele sendo o professor, né, que era professor dela. Eu não lembro se tem isso no livro, mas até onde eu né, consigo me lembrar, não tinha não. Ela só falava que teve filho com um cara aí que não merece ser citado. Mas, ao mesmo tempo que teve essa inserçãozinha aí, eu achei que teve algumas outras coisas levemente enxugadas ali, mas eu entendo também, tem que ser rápida essa cena, ainda mais por estar já quase no final do filme, e por ela precisar dar a explicação de todo o plano que ela bolou com a Millie e tudo mais. Eu achei que foi muito bom, e eu já mencionei isso, mas reforçando aqui que a forma como ela conta essa história como se fosse uma carta pra Cici, deixou um pouco mais natural do que simplesmente aleatoriamente começar a narrar. Olha, então, o meu plano foi esse, sabe? Fica mais pessoal isso, eu acho. E por fim, uma das maiores mudanças que pra mim
fez total sentido foi o final do livro, né, do filme, no caso. Porque no livro, o que acontece? Não é uma porcelana que a Millie acaba destruindo, ela acaba pegando 3 livros do Andrew e deixando eles em cima da mesa, e ele fala, não, você tem que aprender a guardar suas coisas, e aí prende ela lá, motivo totalmente besta, bem mais besta que a porcelana, inclusive. E aí nisso, nessa história toda, a Millie, ela tem que ficar com uns livros bem pesadões na barriga dela, por 5 horas, 3 horas, alguma coisa assim. E aí na primeira vez ela não cumpre, na segunda vez ela cumpre, e aí ela consegue, né, trocar de lugar com o Andrew. E aí ela faz o Andrew fazer a mesma coisa, só que nas partes baixas dele, ele tem que deixar o livro lá por algumas horas. Inclusive uma parte que eu adoro do livro que ela fala, né, que ela começa a procurar no Google ali, quantas horas uma pessoa pode ficar sem água. Então pra você ver como ela realmente já tava planejando a não soltar o cara de jeito nenhum. E aí, né, acontece tudo isso com o Andrew, ele realmente arranca dente, acho que ele arranca mais de um dente, enfim. Acontece toda essa situação com ele. E no livro, quando a Nina vai abrir a porta, ele acaba já estando morto dentro do quarto ali, né? Então não tem toda aquela cena de perseguição. No filme eu achei super válido, principalmente pra se tratar de um filme, eu acho que traz um pouco mais de drama e um pouco mais de ação ali pra cena. Inclusive aquela troca entre a Nina e o Andrew no finalzinho, que o Andrew fala que ele vai ser bom pra ela, tal, eu achei até mais tenso ali, mais impactante, porque é um discurso, né, que provavelmente muitos homens já fizeram pra mulheres, que eles agridem ou fazem coisas piores ali, mas eu acho que mostra a Nina numa situação de tipo, eu prefiro do que continuar com você, sabe? Então é bem intenso, foi bem mais pesado, eu achei isso pro filme. E a morte dele, né, acaba sendo aquele jeito bizarramente horroroso ali que a gente viu, mas merecido. Mas a gente vê toda a situação dele caindo, né, da escada e funciona igualzinho, tirando a situação de que quando a Nina tá falando com o policial, no caso do livro, é o pai da menina que namorou o Andrew, e no filme eles colocaram como irmã, o que eu acho que também é super válido, porque é mais uma mulher e traz um pouco mais ainda dessa mensagem aí de mulheres se ajudando, né? Mas dito tudo isso, eu fecho esse vídeo falando que foi uma adaptação muito, muito boa. Eu achei bem cuidadosa e até as mudanças que foram feitas foram totalmente justificáveis, foram totalmente agregadas ali na história. Mas eu indico que vocês vão no cinema assistir A Empregada, que já vai ter sessões antecipadas a partir de 19 de dezembro e depois no dia 1º de janeiro já vai começar mesmo a ter mais cinemas para as pessoas verem. E é isso, vejo vocês então no próximo vídeo. Tchau, tchau!